Boa noite, irmãos. Deus conosco. Um abraço em Cristo a todos. E uma satisfação, mais uma vez, estar reunidos junto com todos os irmãos, todos os amigos, todos os que compartilham com a nossa mensagem. Então, convido a todos, então, neste momento, para se interiorizarem de suas casas e vamos, então, orar para dar abertura a mais esse encontro. Senhor, ó Cristo e Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, desde o despertar, tudo que foi possível realizar, pela paz, tranquilidade, saúde física, espiritual, pelas experiências e por tudo que nos proporcionou. Nós te rogamos, Senhor, amparo também para esse encontro, que tu presidas, nos dando a inspiração, o entendimento do teu alimento espiritual. Também que tu afaste de todos nós, de todos os lares, qualquer sentimento, emanação, tudo que não convém, e que somente a tua luz, a tua assessoria espiritual se faça presente, nos dando conforto, nos dando a paz e a tranquilidade. Em teu nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso, declaramos aberto mais esse encontro na reunião da noite de hoje. Amém. Para a noite de hoje, os irmãos observaram um título do encontro, que é o cumprimento da lei. Então, até pergunto para os irmãos, se quiserem compartilhar com nós, o que é o cumprimento da lei, né? De que forma, como nós podemos cumprir. Então, é o que a gente vai trabalhar um pouco na noite de hoje. Os irmãos já podem ajudando para esse encontro, dando algumas respostas e alguns questionamentos que a gente vai fazer ao longo do encontro. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, veio trazer a maior de todas as leis, que todos sabem de cor e salteado, que é a lei do amor. Então, dentro da lei do amor, já foi trabalhado muitos encontros aqui, né? Então, já foi trabalhado que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe um novo mandamento, que ele disse que o novo mandamento vos dou, dizendo a seus discípulos que eles amassem uns aos outros assim como ele também o amou, como ele amou os seus discípulos. Então, de uma forma talvez muito distante isso, até de uma compreensão talvez não tão concebível. A gente vai tentar trabalhar então na noite de hoje aquela prática do amor, então no dia a dia, como é possível nós amarmos, como é possível nós cumprir essa lei, que é a principal de nossas vidas. Para isso viemos a este mundo, então para obedecer a Deus, e uma forma de obedecer e amar é a principal delas, e que vamos ver então no encontro dessa noite. Começando aqui na Epístola aos Romanos, escrita por Paulo, já o título diz: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Então, já deu uma resposta para os irmãos. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Ele começa: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros. Ele já começa com um questionamento. Mas, para a gente entender um pouquinho por que ele já começou dizendo a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a gente pega o capítulo anterior, que é o capítulo 13, versículo 7, que nós lemos o versículo 8, onde ele diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ele vem dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, os mandamentos ele cita: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se qualquer outro mandamento, que seria os 10, resume nesta lei. E no versículo 10 ele resume: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então ele já está resumindo ali. Então esse amor, que foi realmente o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou na forma de amar. Quando ele começa dizendo assim, pagai a todos o que lhe é devido, a gente sempre imagina as dívidas como sendo dívidas
financeiras, questão do crédito, mas é muito maior do que isso, irmãos. Então, o que seria? Como é que a gente adquire dívidas, ou conquista essas dívidas, ou deixa de pagá-las? Que é muito mais, então, do que tributo, imposto. Ali diz respeito, honra, honra. Então, honra no sentido de esse conjunto de atributos morais, físicos, intelectuais. Então, respeito, no sentido também. À medida que prometemos alguma coisa para alguém, muitas vezes na empolgação a gente promete muita coisa para as pessoas. As pessoas às vezes estão necessitando de alguma coisa, eu tenho para te dar, vou te arrumar um emprego, vou na tua casa tal dia, tal horário, pode me esperar. Tudo isso são promessas que vai acarretando em dívidas também. Então é muito mais sutil do que se imagina. Então por isso que a prática do amor, no campo possível, é que a gente está tentando trabalhar hoje, não transcendendo muito, mas trabalhar aquilo que é possível, que muitas vezes nós passamos batido. Quantas coisas nós ainda nos empenhamos, a gente fica preso a pequenas coisas, tropeçamos, quem não tropeça no falar é perfeito varão. Então por isso que a gente está aqui para aprender, para desenvolver. Então tem muitas coisas que ainda a gente acaba fazendo e criando ali um aprisionamento e criando uma dívida. Não é uma dívida grandiosa, mas uma simples grosseria que se faz com alguém, já se criou uma dívida. Uma fofoca, um desaforo, um desrespeito, um gesto de desprezo, um olhar de indignação, fingir que não viu, um desinteresse, tudo isso vai acarretando em dívida, porque como diz a lei, toda a nossa lei ela está voltada à forma que nós agimos com as pessoas ao nosso redor, com o nosso próximo. Por isso que, tanto que na passagem onde nosso Senhor Jesus Cristo comenta ali do bom samaritano, voltar um pouquinho aqui nessa do bom samaritano, ele dá uma ideia bem realista, simplista também, que um certo intérprete da lei perguntou para Jesus como se conquistar a vida eterna. Daí tu imagina assim uma coisa, vida eterna, a salvação, aquela coisa já plena. Nosso Senhor Jesus Cristo perguntou: o que diz na vossa lei? Então esse entendido da lei, como todos nós somos, já conhecemos de cor e salteado, ele cita aqueles 2 principais mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo já reverenciou, tirando lá do Velho Testamento, que é: e ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o outro, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, semelhante a este, que é da mesma importância, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: então faze isso e viverás. E ele, querendo se justificar, perguntou: então quem é meu próximo? E ele cita então esse exemplo do samaritano. Então ele diz: descendo de Jerusalém, uma pessoa, ele até não cita o nome, não diz, esse ser então foi assaltado, e ali roubaram, fizeram vários ferimentos, deixando semi-morto. Então, descendo um sacerdote pelaquela estrada, viu essa pessoa então caída ali, ferida, passou de largo e não se importou. Veio um levita, fez a mesma coisa, passou direto e não se importou. E ali veio um samaritano, e o que ele fez? Samaritano, então ele diz: teve compaixão dessa pessoa, ali curou suas feridas, botou ali remédio, levou uma hospedaria e deu alguns denários para o dono da hospedaria e disse: se alguma coisa custasse a mais, ele na volta de sua viagem o retribuiria. Nosso Senhor Jesus Cristo pergunta então para esse intérprete da lei qual e que tinha praticado então o amor ao próximo. E a resposta, muito clara e objetiva, é aquele que usou de misericórdia. Então o que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo? Não adianta ser um entendido da lei, não adianta conhecer todas as coisas, como Paulo diz, se não tiver amor realmente, não adianta falar a língua dos anjos, não adianta fazer todos os sacrifícios possíveis e ter todos os conhecimentos humanos possíveis se não tiver uma atitude plena, então, de compaixão, de nada, ele dizendo, de nada vale.
Então, a importância então, dessa atitude e de nós desenvolvermos também a compaixão, o interesse pelas outras pessoas. Porque a base, o cumprimento da lei, então, é o amor. Se nós não praticar, então, essa forma deixada nas Escrituras de amor, de um para com os outros, então não tem sentido a vida. A vida espiritual é o que se leva dessa vida realmente aquilo que nós praticamos dessa forma de amor. Ou não, né? O que não praticarmos também, de ruim também, infelizmente se levamos também. Mas, seguindo o texto, e quando ele diz que nós não devemos ficar devendo nada exceto o amor, parece até uma contradição. Ele não deveria dizer, nós não devemos ficar devendo nada e principalmente o amor. Por que ele diz, a não ser o amor? Porque o amor nunca se acaba, nunca termina. À medida que tu quita uma dívida com alguém, ela se termina, não teria mais. Então, se alguém te cobrar uma dívida paga, as pessoas até nem gostam, muito se irritam com isso, né? Pô, já paguei. E assim não, o amor, ele transcende tudo isso, ele nunca acaba, ele sempre aumenta. E à medida que a nossa compreensão vai aumentando também, a forma de amar vai evoluindo, vai crescendo. A gente já não vai fazer as coisas mais por interesse pessoal, mas sim por uma compaixão, um sentimento tão puro e nobre, que essa mente crística desenvolve em cada um. Por isso, com a importância de conhecer os mandamentos, mas também desenvolver isso no dia a dia, com as pessoas do nosso convívio, nas mais simples atitudes que podemos praticar. Quando ele fala ali dos mandamentos, então, adulterar, matar, furtar, roubar, então ele já está dizendo que são sentimentos, são coisas que quem ama ao próximo, quem ama as pessoas uns aos outros, jamais vai praticar um mal contra alguém, jamais vai querer o mal de uma outra pessoa. Se a gente for observar toda a humanidade, mas vamos dizer a nível de Brasil, a nível de estado, de cidade, que muitos leem e se dizem cristãos e trabalham e conhecem essa lei do amor, escrito em vários textos aqui, deixado pelo Senhor Jesus Cristo e seus discípulos e apóstolos, não deveriam mais existir, então, muitos sentimentos de indignação, de contrário ao amor, né? Porque é a lei, todo mundo sabe que devemos cumprir isso. Mas por que ainda tanta indignação, tanto ódio, tanto orgulho, tanta inveja? É porque essa lei não é observada, ela só é falada. Então ela é apenas uma informação, mas não é conhecimento. Conhecimento é vida. Então é muito importante então nós observarmos isso. E o chamamento da noite hoje é como nós conseguimos, nas pequenas coisas, melhorar as atitudes com as pessoas que estão ao nosso redor. Um exemplo de hoje, a gente pode citar exemplos diários, mas vamos dizer o que aconteceu hoje comigo, um colega meu me perguntou se eu conhecia alguém que vendia tal produto. Eu tinha um amigo, indiquei ele e passei o contato do telefone para ele. Ele me liga e diz, olha, tu quer que eu coloque um valor em cima tu quer ganhar uma comissão em cima? Eu disse para ele, como ele era meu amigo, eu sabia da necessidade que ele também tem, né, realmente de sobrevivência, que ele depende desse produto de venda. Eu disse para ele, cara, simples fato de tu conseguir fazer negócio já é a minha felicidade, já fico feliz com isso. Então a importância de se importar com as pessoas também. Muitas vezes, no mundo que se vive hoje de tanto interesse, que todo mundo quer ganhar vantagem de tudo, né? Então, tá faltando essa misericórdia, essa compaixão entre as pessoas. Eu vejo que vai se esfriando. Eu sei que está escrito nas Escrituras também, né, que no final dos tempos o amor se esfriará de muitos. E a gente vê isso no dia a dia. Pessoas frias, sem sentimento nenhum, não se interessando umas pelas outras. E é um sentimento tão nobre que é despertado em cada um à medida que se busca, que queira mesmo fazer isso. Porque senão a gente passa para as pessoas cheio de necessidade e não vê isso. Passa batido, passa que nem os doutores da lei, o levita e o intérprete da lei, os sacerdotes. Então muitas vezes a gente tem que cuidar para nós não nos tornarmos também esses doutores da lei,
né? De simplesmente conhecer a Escritura, ler os textos e já achar que já é um cumpridor dessa lei. Mas as necessidades estão cada vez aumentando por aí. Então, levar dessa paz, dessa luz, dessa ajuda, ser útil para todas as pessoas é muito importante hoje, no dia de hoje. Então, nessa mesma carta aqui, o Romanos, Paulo falando aos Romanos, ele comenta aqui as virtudes recomendadas, que vamos dizer que seria um exemplo, como nós podemos ajudar as pessoas. Ele está dizendo aqui as virtudes que nós já podemos fazer isso no dia a dia, né, sem se preocupar com coisas grandiosas, mas bem no dia a dia. Ele diz assim, no capítulo 12, no versículo 9, as virtudes recomendadas, ele começa: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele começa o tema. Então, no amor não sejais hipócritas, detestai o mal apegando-se ao bem. Então, esse é o grande perigo, falando do amor. Ele diz assim, ele já está falando no amor, não é a pessoa que não ama. Se vai amar, vai praticar o amor, seja sem hipocrisia. O que a gente vê hoje? O que é o perigo de acontecer com nós hoje? É muitas vezes, quando a gente vai auxiliar alguém, a gente ainda querer alguma coisa em troca, ter um sentimento ainda de querer um benefício em cima disso. Ou nem que seja para o ego, para o orgulho, né? As pessoas, é muito comum apresentar aqueles cheques grandes, ajudei fulano, ajudei ciclano, distribuir tantas cestas básicas. Mas essa ajuda ainda mais para o ego, para o orgulho, do que realmente um sentimento de amor. Então isso ele está dizendo, o amor que seja sem esse interesse pessoal, realmente incondicional, né? Como ele citou o exemplo ali do samaritano, incondicional, que ele nem citou o nome da pessoa que foi agredida, ela foi ferida. Incondicional mesmo, não importando quem é, situação, não tendo esse sentimento de querer nada em troca, nem que seja uma glória, né, uma honra, que é muito comum nas pessoas hoje. Dentro dele diz, amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, esse amor de irmãos, né, esse amor de preferindo-os em honra uns aos outros, então, do respeito entre irmãos fraternal, é como ele falou, que amamos uns aos outros com o mesmo sentimento, o que queremos para nós queremos também para os demais. Mas já está trabalhando aqui num sentido, é uma pessoa madura que sabe o que é para si. Se nós queremos ser bem tratados, a gente tem que tratar bem as pessoas. Isso é lei, né? Nós devemos amar, devemos fazer a nossa parte. O receber já pertence a Deus, mas a nossa parte é nos doar, é nos abrir mão de muitas coisas, interesses pessoais. Ele vem dizendo, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, no zelo, né, no empenho, no auxílio que temos que fazer, não sejamos preguiçosos, mas animados, fervorosos. Cada vez que formos solicitados, devemos estar prontos, não reclamando, deixa para amanhã, deixa outro dia, por que eu? Porque passa para isso para outra pessoa. Ser espontâneo, a gente tem que agradecer pelas oportunidades. Essa semana eu citei um exemplo na família sobre isso, que muitas vezes a gente vai querer reclamar de alguma situação, mas a gente lembra de uma outra situação, que se não fossem as pessoas que estão nesse estado nos procurando, como é que nós iríamos também desenvolver esse amor? Então, mais bem-aventurado é dar do que receber, então muito melhor ajudar do que ser ajudado. Então, graças a Deus, muitas vezes estamos solicitados para ajudar, estamos sendo, pedindo-nos auxílio, porque, como é dito, quem é mais dado, mais exigido, mais é pedido também. Então, a gente tem que aprender a distribuir isso também, seja o nosso tempo, seja qualquer forma de auxílio possível. Nós trabalhamos muito aqui, sempre que se não há mais nada possível, nem que seja orar pelos outros, mas é muito mais amplo isso, né? Muita coisa é possível nós auxiliar as pessoas hoje. Ele continua, regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, alegrai sempre, dar graça sempre por tudo, gratidão é um sentimento
também afiliado ao amor, né, que faz parte dessa virtude. Mas uma pessoa grata, com certeza, é muito mais feliz. Até num encontro desses atrás, eu trouxe um questionamento para os irmãos sobre agradecer e ser grato. Qual é a diferença, né? E aqui cabe muito também sobre a gratidão, sobre esse sentido aí. Muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa para nós, ou nós para alguém, as pessoas dizem obrigado ou muito obrigado. Então ali também criou-se uma dívida, acaba, né? E mesmo inconsciente, porque a palavra obrigado vem do latim obrigare, que obligatus, que quer dizer ligar, amarrar, é uma forma de abreviação que fico-lhe obrigado, quer dizer que eu tenho que realmente retribuir da mesma forma que eu recebi, eu vou ter que também lhe dar da mesma forma. A gratidão, gratia, ou gratus, já é uma coisa que significa o reconhecimento agradável de tudo que recebeu, é reconhecido e não cria esse vínculo. É por um sentimento nobre que livra dessas amarras. Então a palavra obrigado vem muito de obrigar. Se fez uma pessoa uma coisa para mim, eu sou obrigado a retribuir então da mesma forma. E gratidão libera esse sentimento. Então é muito mais vantajoso seria para nós dizer gratidão ou grato pelo que me fez, do que obrigado. Eu digo isso muito nesses exemplos familiares, né? Que uma mãe ou um pai ou um filho serve um copo d'água para o outro, a gente sempre diz obrigado, obrigado, né? Cria um vínculo. Na verdade, é grato ter, seria muito mais legal. Então, praticar a hospitalidade. Paciente na tribulação, com certeza, no sentido de todas as dificuldades, todas as experiências que temos, nós já reconhecemos que temos onde buscar força. Não é que livra-nos das dificuldades, mas nos dê força para suportá-las e acaba elas não sendo uma dificuldade à medida que a gente fica forte para isso. É que nem anticorpos para um corpo que não tenha saúde. Realmente acaba a doença, aquele anticorpos. Praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, praticar a hospitalidade, eu acho que isso também é grandioso. Já temos o exemplo lá de Abraão, que sem saber, acolheu os anjos, que depois deu o seu melhor do seu banquete, e acabou ali sendo revelado que ali ele seria pai, 100 anos de idade e Sara com 90. Mas a hospitalidade também é uma coisa grandiosa. Eu lembro que certa feita, quando nós fizemos um mutirão, pode ver que isso a gente não esquece. Estava construindo o templo de Capão da Canoa e um dos membros daquela comunidade nos cedeu o seu apartamento lá para nós ficar enquanto trabalhávamos e deu o seu melhor quarto. Então, para nós ficarmos lá. Então, isso é um sinal de hospitalidade que fica marcado, né? Como uma pessoa desprendida com isso. E eu lembro que quando em Palmeiras das Missões, um grupo veio de lá também, veio um ônibus, a gente pôde acolhê-lo em nossa casa, fizemos o mesmo também, demos os nossos quartos para as visitas e fomos dormir na sala. Então, no sentido de querer dar o melhor para as pessoas. Então, isso é nobre. E hoje é quão difícil, né? As pessoas querem o melhor para si e o restante, a sobra, vai para os outros. Tanto até na doação, a gente observa. Se nós formos doarmos uma coisa para alguém ou darmos alguma coisa para alguém, a gente tem que dar as coisas que estejam, né, em bom uso. Se vamos doar uma roupa, vamos dar uma roupa que nós usaríamos, ou que nós botaríamos nos nossos filhos, uma roupa de criança. Não vamos dar roupa rasgada que nós não usaríamos. Isso aí já é a hipocrisia, entendeu? Isso já não é amor, isso já não é doação também. Então a gente tem que usar o bom senso. Então o amor, ele nos dá esse equilíbrio de bom senso. Por isso que o cumprimento da lei é fazer o próximo como a si mesmo, como eu gostaria de receber as coisas, no sentido justo e correto. Então, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para uns com os outros. Aí vem a compaixão, né? Não só nas facilidades, nas festas ou nos momentos alegres, nós temos que ser parceiro. Nas dificuldades também, nas ajudas também, no que a gente for solicitado também, tanto faz. Então, praticar a austeridade, e aqui ele diz,
compartilhar a necessidade dos santos. Eles chamavam de santos os irmãos da igreja. Eles diziam santos da igreja de Corinto, santos da igreja de Romanos. Então eles chamavam a igreja os irmãos de santos. Mas santos, compartilhar as necessidades de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre focando o exemplo do samaritano. Jesus Cristo citou que não era um membro nem de religião nenhuma que foi ajudado, e sim uma pessoa desconhecida. Então essa é a mensagem deixada do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a prática possível desse amor. Ele disse assim, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, sede de paz com todos os homens. Então ele está dizendo aqui, tende os mesmos sentimentos para com os outros, né, dessa ajuda, e condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos, orgulhosos, querer ser melhor que alguém, maior. Aí a acepção de pessoas aí, né, cabe bem dentro disso aí, não querer fazer acepção nenhuma de pessoas. Humilde. Eu pergunto para os irmãos, qual a primeira bem-aventurança que nosso Jesus Cristo deixou lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha? Alguém lembra qual o primeiro bem-aventurança? Bem-aventurado os humildes, né, porque deles é o reino dos céus. Então, humildes, né, vem derivada da palavra humus, quer dizer terra fértil. Então, humilde no sentido onde se coloca a semente. É o primeiro sentimento nobre para a aceitação de uma verdade maior, a gente tem que ser humilde. Então, essa terra tem que ser preparada, fortalecida, para realmente reconhecer os ensinamentos do nosso Jesus Cristo como superioridade em nossas vidas. Aí morre o orgulho, né? Quando acaba o egoísmo, somente com essa virtude aqui reconhecida. Então, como isso é muito grandioso, irmãos, né? Eu vou compartilhar então com um colega da noite, irmão Paulo, para que dê continuidade então ao tema da noite. Com a palavra, irmão Paulo. Irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estar junto com os irmãos neste trabalho, nesta tarefa, neste estudo, buscando compreender os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Hoje, na reunião de hoje, praticamente eu vou repetir as coisas que o irmão Júlio já colocou, porque esse texto é muito presente. Essas bem-aventuranças, né? Eu sempre comento assim que, ainda estava comentando, eu digo assim, são coisas que a gente deveria ter uma lista, diariamente ler essas virtudes recomendadas, deveríamos colocar na geladeira, né? Para termos bem presente, porque são coisas, não são difíceis, são coisas possíveis, porque falam do nosso comportamento, falam das nossas emoções, falam dos nossos sentimentos. Então, estão ao nosso alcance trabalhá-los. Então, praticamente eu vou apenas reforçar isso que o irmão já trouxe essa noite e que, de maneira nenhuma, assim, será improdutivo ou infrutífero, não é? Porque sempre é necessário que busquemos, diz assim, o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Né? Mas aí voltando, fazendo uma ligação, mas o amor não fingido, o amor não hipócrita, o amor verdadeiro, que ele disse, o amor incondicional. Não eu te amo se, eu te amo com essa condição ou com aquela condição, se eu te amo se tu me amar, eu te amo se tu corresponder. Amor incondicional. Esse é o exemplo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Se nós observarmos durante o dia, dezenas, centenas de pensamentos nos vêm à mente. Não quero fazer um julgamento, mas posso
fazer uma, como é que eu vou dizer assim, uma análise. Grande parte dos pensamentos que nos vêm à mente são contaminados, são identificados com essa sugestão do mundo, com esta barulheira do mundo, com essas sugestões que se nos vêm diariamente pela televisão, pelas redes sociais. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, muitos desses pensamentos ficam fazendo uma barulheira na nossa mente sem nenhum proveito, apenas roubando, gastando a nossa energia. Um dia desse eu estava lendo alguma coisa sobre liderança e dizia assim, o bom líder estimula as potencialidades, as virtudes ou as qualidades de seus comandados. Então, da mesma forma, nós deveríamos buscar, observar nossa mente e estimular os bons pensamentos. Apegarmos-nos aos bons pensamentos, aqueles que edificam, aqueles que trazem proveito para nós e para o ambiente onde estamos. Então, por isso ele diz assim, detestai o mal, já começando na sua origem, já começando na sua raiz, apegando-vos ao bem. Então, que busquemos incentivar os bons pensamentos que vêm em nós, assim, trabalhar esses bons pensamentos. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, como o irmão já leu, com amor fraternal, com todo respeito, com toda a dignidade, preferindo-vos em honra uns aos outros. E muito interessante também, no zelo, não sejais remissos, no cuidado, não sejamos preguiçosos. Eu li uma frase que eu achei muito interessante esses dias, diz assim, a preguiça anda tão devagar que a pobreza logo a alcança. Então, a preguiça anda tão devagar que a pobreza logo a alcança. E poderemos considerá-la tanto na ordem material quanto na ordem espiritual. Se somos preguiçosos, se somos lentos no realizar humanamente, com certeza, as dificuldades logo nos alcançarão. E espiritualmente, também se formos preguiçosos, se formos lentos no buscar o conhecimento espiritual, com certeza a pobreza espiritual também nos alcançará. E não seremos pobres de espírito como aquele da bem-aventurança, os humildes, mas pobres no sentido da palavra. Por desconhecer, porque estaremos mergulhados na ignorância, porque não nos preocupamos, não trabalhamos, não buscamos nos informar. Porque ele diz assim, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Se formos diz assim, remissos, se formos lentos, se formos preguiçosos, com certeza também não evoluiremos. Se humanamente não produzimos nada, também assim, não evoluímos humanamente. Espiritualmente não é diferente. Ele também nos incentiva logo em seguida a trabalhar a empatia, nos preocuparmos com o nosso próximo, nos importarmos, não preocuparmos no sentido de identificação, mas nos importar com as dificuldades do nosso próximo, praticar a empatia, como ele deu o exemplo do bom samaritano. E são todas coisas possíveis, porque diariamente se nos vêm situações que nos dão a possibilidade de exercitarmos tais virtudes. Mas adiante ele diz, a ninguém torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Inclusive, e justamente com as autoridades. Porque todo homem está sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Queres tu não temer a autoridade, fazes o bem e receberás o louvor dela. Como o irmão também já leu, diz assim, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Isso já estamos entrando no capítulo 13. É interessante, isso aqui
esse versículo aqui, pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Me lembrei de uma situação vivenciada. Estamos no início do ano, né, e como é normal, vem esses encargos para a gente pagar, como IPVA, IPTU, essas coisas que normalmente nos chegam, essas contas que nos chegam no início do ano. Então, foi muito interessante. Quando recebi o carnê do IPTU, fui conferir. Eu sabia que, pela internet, que aqui em Novo Hamburgo o imposto subiria em média de 3 e poucos %, né? Então, quando eu fui pegar o meu carnê de pagamento do IPTU, qual foi a minha surpresa? Tinha subido mais de 100% no valor referente ao ano passado. Então eu digo, opa, tem algo errado que não está certo neste cálculo aqui. Tem algo errado que não está certo, né? Então vamos procurar investigar. Daí eu lembrei, é interessante quando me veio quando eu tomei conhecimento disso, me lembrei daquilo que, a questão do tributo, aquele texto do nosso Senhor Jesus Cristo também foi perguntado. Então alguns fariseus enviaram-lhes dos herodianos para que tentassem nosso Senhor Jesus Cristo para colocá-lo em alguma prova, para que ele caísse, né, pudessem condená-lo. Então diz assim, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que os apanhassem alguma palavra. Chegando disseram-lhe, mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então disse-lhe nosso Senhor Jesus Cristo. Então disse-lhe Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu achei muito interessante. Então quando eu tomei conhecimento daquele boleto, né, eu digo assim, né, então me veio esse questionamento, é lícito pagar? Né? É claro que, conforme nós respondeu nosso Senhor Jesus Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, então fiquei no intuito de ir no outro dia na prefeitura para ver qual era por que razão, né, havia dado aquela diferença lá e tal. Mas antes de ir para a prefeitura, que eu iria no dia seguinte, a gente sempre liga para um vizinho, como é que foi, recebeu o carnê? Sim, e daí já começa a fomentar, né? Porque o outro também recebeu, o outro achou injusto, e assim as coisas vão fomentando, né? E a gente começa a ficar inquieto. Mas eu tinha me proposto a ir outro dia na prefeitura para esclarecer essa equação. Mas, no dia seguinte, como normalmente nós estamos acostumados, né? Então, orar e pedir a Deus a orientação para aquele dia. Então, orando, né, eu pedi ao Pai que me orientasse naquela questão. Que se fosse justo, que Ele me desse condições de poder arcar com tal responsabilidade, né, com dignidade. Então, eu não pedi para que Deus ajeitasse a situação de acordo com a minha vontade, mas pelo contrário, quando eu estava orando, eu estava me adequando para que Deus fizesse o que era justo. E foi muito interessante, irmãos. Então, quando eu estava como se estivesse me adequando às circunstâncias criadas, não por minha vontade, mas por uma vontade superior, neste caso, então, no momento que eu estava me adequando e pedindo a Deus que me desse condições, se fosse justo aquilo que estava sendo cobrado, que eu pudesse honrar com esse compromisso e andar com dignidade, mesmo diante de César, né? Mesmo diante do mundo, mesmo diante das autoridades humanas. Foi muito interessante. No momento que eu estava me adequando dentro daquela oração, é como se aquela inquietação fosse saindo e uma paz fosse sendo colocada no lugar. Uma coisa fantástica. Uma comprovação de quando nos colocamos à disposição, quando nós nos colocamos em sujeição à vontade de Deus, Ele realiza todas as coisas. Então aquela
paz que me veio foi como se fosse a resposta. Então, daquele momento em diante, eu digo, seja lá o que for, eu digo assim, porque se é justo, não tem 10%, 100%, 1000%, é justo, pronto. Tá? E é isso. Se nós temos esta certeza, se nós temos essa consciência, se é justo, como diz lá em Coríntios, né, diz assim, Deus não vos veio provação nenhuma que não fosse humana, mas assim como Deus vos dá a prova, também vos dá a saída, desde que nos coloquemos em submissão, em sujeição à vontade de Deus. E isso me deu uma paz, isso me deu uma tranquilidade, me deu uma serenidade muito grande. Graças a Deus. E cada vez que nós nos colocamos em sujeição à vontade de Deus, é certo que Ele nos conduz segundo a sua vontade perfeita. E nos dá os meios para superarmos aquilo que se nos for, aquilo que se nos vier como exercício, nem chamo isso de prova, chamo de exercício, né? Para que pratiquemos essas virtudes recomendadas, para que ponhamos em prática os conhecimentos que temos recebido na vida prática. Não adianta nós pensar que nem a história do peixinho com o oceano, eu quero o oceano, não quero água, eu quero o oceano, né? Nós queremos o céu, mas a paz de espírito é o céu interior. Então, quando nós recebemos esta paz de espírito, já estamos numa condição celestial. Então, graças a Deus, né? Porque se algum ajuste foi feito, se alguma atualização foi feita lá na prefeitura para que desse essa diferença, que bom! Então, agora, a partir de hoje, eu estou atualizado, não tenho do que me preocupar, não tenho do que me inquietar com relação a isso. Isso me deu uma paz muito grande. Eu achei muito interessante que mesmo assim eu fui na prefeitura no outro dia. Eu fui como diz um dos personagens que tem na internet, eu fui o 60º a ser atendido. Muito interessante. Assim, os 59 que foram atendidos antes de mim, todos estavam assim, com sangue no olho também, né? Todos queriam justiça, todos queriam que as situações fossem, que os funcionários ajeitassem a situação de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos. Tá? E tinha outros 60 na fila que também estavam com aquela mesma, uma energia terrível, né? Todo mundo ali espumando de ódio, com os governantes, com a prefeitura, com o prefeito, não sei o quê, né? Sabe? E o mais interessante assim é que eles entravam irados e saíam mais zangados ainda, porque não tinha solução. Porque tudo estava feito, que estava sendo feito era com justiça, era dentro de um princípio. Né? Então, eu disse, a prefeitura durante muito tempo não atualizou os dados das residências de Novo Hamburgo. Então, ano passado, ou no anterior, eles fizeram, como é que chama aquilo? Um registro aéreo, né? Então, das construções, tá? E atualizaram. Todos aqueles que fizeram algum puxadinho lá e não tinham acertado lá, agora eles tomaram nota daquilo ali e apenas acrescentaram ao que tinha sido pago, né? Ao que tinha sido realizado. Então, tudo estava conforme o que tinha que ser. Mas eu, graças a Deus, né, fui lá apenas para me informar. E graças a Deus, assim, a moça foi muito gentil, nos explicou todos os cálculos que eram feitos, como era feito e tal. Então, estava tudo perfeitamente em ordem. Eu é que estava desatualizado. Mas desatualizado com relação às leis, desatualizado com relação aos cálculos, mas muito em paz, porque tinha certeza que Deus é que conduz todas as coisas. E tudo aquilo que é justo e verdadeiro, se nós andarmos segundo a sua justiça, com certeza sempre seremos amparados. Então, que o amor ao próximo seja também a nossa meta, que o amor ao próximo, o amor não fingido, né?
Porque mesmo, pegando novamente esse ponto, voltando assim, ó, Jesus pagou o imposto, ele não xingou o cobrador de imposto, ele não xingou, ele não questionou nada, ele apenas dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Façamos o que é, né? Fazemos o que deve ser feito aqui na nossa lida social, o que é exigido que façamos, para que possamos andar também com dignidade, andar também de cabeça em pé. Eu só gostaria de dar esse testemunho, tá? Porque tenho pedido a Deus assim, que nos faça simples e que nos faça obedientes no dia a dia. Em Tiago, acho que é no primeiro capítulo, diz assim, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas não é sabedoria para se tornar um intelectual, para se tornar um gênio, mas para poder administrar as questões do dia a dia. E Deus nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá entendimento. E é muito bom quando nós obedecemos e quando nós sentimos a sua presença em nós. Eu dou graças a Deus mais uma vez por este encontro, dou graças a Deus por esse testemunho e devolvo a palavra ao nosso irmão Júlio, pela vontade de Deus. Irmãos em Cristo, como esse exemplo do irmão Paulo, cabe bem a ninguém se fiqueis devendo nada, exceto o amor. Então, com certeza, a lei da justiça foi feita também. Dentro do cumprimento da lei, né, esse cumprimento da lei é o amor. Nos últimos dias eu estava observando algumas coisinhas tão pequenas ao mesmo tempo, mas que as pessoas ficavam felizes por pequenos atos que se fazia, o que eu via as pessoas fazerem também. Então me chama muita atenção até para o tema dessa noite. Então eu lembro que um dos acontecimentos foi, estávamos na casa de uma senhora, numa loja, e a mulher sempre um pouco, cara, meio fechada, não é muito bem-humorada, mas ela estava com uma dificuldade de pagamento de conta ali. Eu lembro que um de nós ali pegou e, não, vou ensinar como é que se faz um Pix, coisa tão simples. E foi ali, fez para ela, demonstrou, coisinha rapidinho assim. Essa mulher se transformou numa alegria assim, uma coisinha tão pequena. Em vários momentos eu fui observando a mudança de atitude de algumas pessoas por pequenas atitudes que foram feitas para elas. Digo que a pessoa que fez não custou nada, né? Porque quem tem um conhecimento, isso ali é barbado. Mas para a pessoa que não tem é grandioso. Então, se a gente for observar quanto de nós podemos nos auxiliar uns aos outros nas nossas necessidades. Todo mundo sabe fazer uma coisa ou outra. A nível de comunidade, assim. Por isso que o tema que fala nas virtudes recomendadas é compartilhar as necessidades uns dos outros. Ali fala muito bem disso. E a nível de comunidade, assim também. Cada um sabe fazer uma coisa diferente. No interior já era assim, que as pessoas trocavam produtos, não se envolvia muito dinheiro. Aquela política de boa vizinhança que ainda temos em alguns bairros, aqui em casa nós temos também em alguns vizinhos, aquela troca de produto, aquilo não tem preço, como é gostoso, a gente valoriza muito isso, essa troca de gentileza, de auxiliar os outros nas suas necessidades. Então isso, se for estendido a nível de população, irmãos, quanto todo mundo cresceria com isso, diminuiria as correrias, os estresses, as preocupações e muito mais. Então teria muito mais dessa paz de espírito e tranquilidade. Então por isso que no dia a dia, nas pequenas coisas, vamos tentar ser o mais útil possível e pedimos a Deus para que sejamos apercebidos a isso. É isso que eu peço muito a Deus, porque a gente passa realmente pelas pessoas muito que nem o samaritano ali, e não olha para o lado e não vê as necessidades. Então vamos abrir nossos olhos, que Deus abra nossos olhos e possamos ver essas necessidades, porque somente vendo e sentindo é que podemos auxiliar, senão a gente não vai se aperceber disso. Então, como diz a Escritura, felizes os apercebidos, e nós sendo despertado isso também, dessa visão espiritual, diz, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será. Se tu, caso
a luz que esteja em ti, né? Sejam trevas, grandes trevas serão, mas se sejam luz, então todo o seu corpo estará iluminado. Então que sejamos então iluminados por essa luz do conhecimento das leis divinas, principalmente da lei do amor, que abrange todas as demais, por isso que resume que é o cumprimento da lei, que quem ama não prejudica ninguém, quem ama não vai querer sempre o melhor. E quando ele faz o fechamento, fazer os outros que querem que vos façam, é sempre no sentido de o que queremos receber, né, no sentido de sentimento, de tratamento com as pessoas, né? Nós temos que primeiro dar espaço, primeiro dar esse exemplo, de tratar bem com todas as virtudes que foram recomendadas então na noite de hoje e todos os encontros que nós temos. Então agradeço a Deus por mais esse encontro, por mais essa oportunidade e convido os irmãos então para de suas casas nos interiorizar para fazermos a oração de encerramento. Senhor Cristo e Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, por tudo que Tu nos deste nessa noite, toda a inspiração, entendimento. Também te rogamos, Senhor, para que Tu ampares a todos os lares que estão conectados com nós neste momento. Também toda a humanidade, Senhor, que carece de cura física e espiritual. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Que também desperte em nós, que Tu abra a nossa visão espiritual, podamos enxergar a necessidade das pessoas, dos nossos próximos, Senhor. Possamos também estar preparado, capacitado por Ti para auxiliar, Senhor, uns aos outros, em todas as necessidades. Também te rogamos, Senhor, como foi trabalhado hoje para nossos governantes do país, para que tenham lucidez, Senhor, para que possam também governar com justiça e equidade, guiados por Ti, Senhor. Então, te rogamos que Tu afaste tudo que não convém, sejam de ordem física ou espiritual. Que Tu nos dê o fortalecimento de espírito, a fé necessária, para que possamos dar o testemunho de Ti onde quer que estejamos, Senhor. Através de nossos atos, através de nossas palavras, através do nosso sentimento. Possamos filtrar todo o pensamento e sentimento que não nos convém. E que Tua assessoria espiritual nos guie o nosso caminho, nos dando sempre as orientações corretas e divinas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Em Teu nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso, declaramos encerrado a reunião, o encontro dessa noite. Que a Tua paz, que o Teu amor e que a Tua misericórdia estejam derramados sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Convidamos, irmãos, então, para o próximo encontro, então, na terça-feira, às 19h30, pelo Facebook, YouTube, então, nosso próximo encontro. Então, estejamos todos ligados e que possamos, então, como foi o tema da noite, derramar desse amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. E que sejamos esses provedores, né, levar essa mensagem de otimismo para todas as pessoas que necessitam. Então, um abraço em Cristo a todos e até o próximo encontro. Até mais.